Em Cristo Jesus, vocês são mais do que vencedores. Amém? Vamos repetir isso. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Podemos todas as coisas. Vamos repetir? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém. Então deixe o Espírito Santo tornar realidade estas palavras no seu coração, porque é assim que Ele quer fazer na vida de cada um. Nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor. Eu tenho pregado sobre Neemias a última vez, e Neemias foi um grande líder, um grande homem de Deus. Você vai encontrar a mensagem como tema no meu canal do YouTube, Em Busca da Excelência, baseado no exemplo da vida de Neemias. Eu preguei aqui falando sobre o quanto é importante buscarmos a excelência. E ainda meditando sobre Neemias, pois é um livro riquíssimo em detalhes e um manual riquíssimo também para que nós tenhamos assim uma vida abençoada. Eu, meditando, coloquei como tema a mensagem de hoje: como resolver problemas de maneira eficaz. Como resolver problemas de maneira eficaz, baseado no exemplo de Neemias. Então, se você quiser, nessa série de mensagens sobre Neemias, você pode encontrar no meu canal do YouTube talvez uns 3 vídeos falando sobre em busca da excelência. E hoje, como resolver problemas de maneira eficaz. Vocês aqui não têm problema, sim ou não? Hã? Vocês estão bem? Nunca tem problema. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos dificuldades, ou poucos ou muitos, em alguns períodos, em outros não, mas todos nós temos problema. E o interessante é que hoje nós temos uma série de pessoas que estão aí na internet oferecendo várias soluções. Então, se você tem problema financeiro, tem aquele cara lá que ele vai explicar para você como você enriquecer em 3 dias, né? Você vai ter aquele psicólogo que vai dizer que você deve fazer isso, falar aquilo, e se comportar assim, assado e etc. E assim você tem uma série de pessoas, inúmeras pessoas, que, se dizendo capazes, orientam assim, aqueles que desejam de alguma forma melhorar. Mas me parece que para nós cristãos, para nós que temos a Cristo, que temos Deus em nossos corações, não precisamos disto, porque nós temos o manual da vida, amém? Nós temos a palavra de Deus e ela é soberana. A palavra de Deus, ela está acima de qualquer filosofia humana, ela está acima de qualquer habilidade ou conhecimento, entendimento científico e etc. Tá, pastor, então você está desprezando a filosofia, a ciência, você está desprezando essas coisas conquistadas pelo ser humano, a tecnologia? Não, nós vivemos sob a influência de tudo isso. Mas não podemos colocar estas coisas em um pedestal, como se fosse a solução final para os nossos problemas. Nós somos formados de espírito, alma e corpo, amém? E como um ser espiritual, também material, mas também espiritual, nós temos a nossa direção vinda do céu, amém? Nós temos a nossa direção vinda do alto. Então, aquilo que nós aprendemos relacionado às coisas deste mundo, terão a sua base, terão a sua vamos dizer assim, a sua necessidade ou a sua demanda atendida conforme cada um. Porém, para vivermos uma vida plena e abençoada, precisamos cuidar do nosso espiritual. E para isso, devamos nos aproximar do nosso Deus.
através da oração, através do conhecimento da sua palavra, porque é ela que nos edifica, que nos fortalece. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, como todos nós temos problemas, Jesus, uma certa vez, ele disse: nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Esta palavra, bom ânimo, ela nos leva a entender que Jesus disse: não fiquem tristes, não fiquem se sentindo derrotados, né? Não fiquem como se vocês não tivessem alguém ao seu lado para te socorrer, para te ajudar. Anime-se, sejam encorajados, sejam fortalecidos. E aí o salmista diz: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Então o nosso socorro está nele. E Salmo 91 diz o que? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, diante dos problemas, das dificuldades, nós temos um Deus poderoso, aonde podemos recorrer a Ele, e assim, através do socorro, da busca, nós podemos ter a orientação para resolver os problemas que se apresentam na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida sentimental, no casamento, com os nossos filhos, na nossa vida emocional e, acima de tudo, espiritual. Então, temos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Por isso, você não precisa ficar aí procurando outros meios para ser abençoado. Contente-se com o melhor, amém? Contente-se com o mais excelente, que é a palavra de Deus, amém? Então, em Neemias capítulo 8, versículo 10, diz assim: disse-lhes mais: comei as gorduras, falem assim comigo, as gorduras, bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluias, glória a Deus. Hoje eu estou cheio do Espírito Santo, mas ontem eu também estava, e antes de ontem, mas hoje eu estou um pouquinho mais, amém? E eu quero, embora o Senhor me deu tanta coisa sobre Neemias, e eu não vou poder falar tudo, porque o tempo não dá, né? E nem talvez eu tenha a capacidade de me expressar e falar tanto quanto o Senhor me deu. Porém, eu espero que as poucas palavras, nesses poucos minutos, alimentem vocês, e vocês saiam daqui cheios da glória de Deus, cheios da alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força. Falem comigo: a alegria do Senhor é a minha força. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Neemias, meus amados irmãos, era um homem que estava vivendo na corte de um certo rei poderoso, chamado rei dos Medos e Persas. Este homem era copeiro do rei, mas ele também era cativo, porque ele pertencia a uma nação subjugada, chamada Israel. E ele foi levado cativo para Babilônia, que logo depois foi derrotada pelos Medos e Persas, e assim veio Neemias a estar ao lado do rei, sendo copeiro. E não era fácil ser copeiro, porque naqueles tempos, como eu falei na mensagem anterior, o rei, as pessoas tentavam matar os reis, através de veneno, através de serpentes, através de algum amigo ali que se fazia de amigo e enfiava uma faca ali no rei. Enfim, havia várias formas de tentar matar o rei. E Neemias, ele estava ali, ele era o provador da comida do rei. Então, se a comida tivesse envenenada, ele comia, ele morria primeiro, o rei já não morria. Eu não queria essa profissão, mas ele estava lá. Mas tinha suas regalias, porque ele vivia no palácio, né? Enfim. Porém, um dia ele ficou sabendo que o seu povo, a sua nação, estava destruída, a cidade, os muros estavam destruídos. E Neemias perguntou para o seu irmão, que havia vindo da cidade,
e disse: como está Jerusalém? Como está a nossa cidade? Como está o nosso país? E Ananias, seu irmão, disse assim: olha, a cidade está destruída, os muros estão caídos. Neemias ficou muito triste, porque aquele que tem um coração em Deus, ele jamais vai pensar somente no seu bem-estar. Embora ele estivesse ali numa posição de cativo, mas ele tinha algumas regalias. Ele poderia ficar tranquilo ali e dizer: não, vou me preocupar só com a minha posição, eu estou aqui, tenho algumas regalias, tenho a confiança do rei. Não, ele ficou extremamente triste. Ele identificou um grande problema ali na sua vida, na vida da sua nação, do seu povo. Ele não ficou preocupado consigo mesmo, mas ele estava com o coração em Deus, e ele sabia que havia ali pessoas que estavam passando fome, pessoas que estavam se sentindo na derrota, no fracasso, enfim. Assim está ao nosso redor, amém? Tem milhares de pessoas que estão nas drogas, que estão sofrendo, que estão passando necessidade, e nós não podemos ficar numa situação de acomodação. Eu estou bem, glória a Deus, é muito bom ir ao culto, ser cheio do Espírito Santo, se alegrar no Senhor. Tá, e aqueles que estão lá fora? E aqueles que estão em depressão, que estão com problemas para dormir, que estão sofrendo problemas no seu casamento, problemas na sua vida sentimental, pessoas que estão na miséria. Eu trabalhei 2 anos ajudando a Cairóis, ali na Cracolândia, né? Lá em São Paulo, no centro da cidade. E não dá para você ficar preocupado só com você mesmo. Tem pessoas que estão extremamente em miséria espiritual. E assim estava aquele povo, o povo de Neemias. Muito bem. Neemias, então, ele vê um grande problema ali. Talvez você também esteja vendo grandes problemas na tua vida, na vida da tua família. Você não sabe como resolver. Pastor, como eu faço para resolver? Como eu posso alcançar a vitória? Eu vou escutar o coach lá, que fica lá na internet falando. Eu vou escutar aquele neurologista que fala, faça assim, faça assado. Eu vou escutar aquele... Não, você vai ouvir a palavra de Deus hoje. Amém? Ela é suficiente para você. E você vai, a partir de hoje, receber a instrução que vai te conduzir para a vitória. Então fale comigo assim: hoje eu vou ouvir, em poucas palavras, a instrução da palavra de Deus que vai me conduzir para a minha vitória. Por isso que o Senhor diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Neemias falou isso inspirado pelo Espírito Santo. Ok, irmãos, então vamos ver quais foram os problemas que Neemias encontrou para começar a resolver esse problema. A primeira situação que ele encontrou foi: ali estava o povo dele em uma situação de miséria. O relato principal foi: os muros estão caídos. E pense bem, naquela época, uma nação, ela tinha, né, o seu forte, né, o seu, vou chamar de castelo, mas não é bem isso, né? Só para que vocês entendam, a palavra fugiu agora. A sua fortificação, seus muros altos. Havia cidade que tinha até casa no muro, porque eram largos e grandes. E isso era o orgulho do reino, da cidade, do país, né? Eles se protegiam dessa forma, portões grandes, muros grandes, para se fortalecer contra o inimigo. Mas os muros estavam caídos, a cidade estava destruída. E agora? Isso era um grande problema para Neemias. E quem era Neemias? Apenas um copeiro do rei, que estava ali e aparentemente não podia fazer nada. Talvez você esteja com um grande problema na sua vida e aparentemente você pensa assim: eu não posso fazer nada. Aí você tem que decidir o que fazer nessa situação. Tem pessoas que se acomodam.
e pensam assim: já que esse problema veio, eu vou ficar aqui quietinho, não vou falar nada, não vou fazer nada, e talvez um dia Deus vá fazer alguma coisa por mim. Tem pessoas que pensam assim. Tem outros que preferem ficar se lamentando: ai, coitadinho de mim, eu sou um pobre miserável, e as coisas não acontecem a meu favor, eu estou vivendo nessa rua da amargura, nesta casa de tristeza, minha vida sempre vai ser assim. Vocês já ouviram pessoas assim? Eu já ouvi. O que você decide em relação ao teu futuro? No Senhor, amém? No Senhor, vai fazer diferença. Então Neemias, o que ele fez? A primeira coisa, ele identificou o problema. Identifique o problema. Qual é o problema? É na tua família? É na tua saúde? É no teu emocional? Tem pessoas que não identificam. Tem pessoas que quando vai... Irmão, você quer que eu ore por quê? Não sei. Assim, de última hora. Ora pela minha família. Nem estava pensando na família. Não, ora pelo... peraí. Você tem que identificar o problema que você está passando. Amém? Você não pode viver assim de modo aleatório. Não. Você tem um problema, você vai se movimentar para resolver aquele problema. Então, Neemias identificou, reconheceu a situação que estava o seu povo. Ele entendeu que precisava ser feito alguma coisa. Amém? Você precisa entender isso. Como estão os seus filhos? Não, pastor. Você sabe que eu todos os dias eu procuro. Como tá meu filho hoje? Parece que ele está um pouco diferente. Como está minha filha? Como está minha esposa? Você tem que identificar. Você não pode deixar as coisas acontecendo. Sabe aquela coisa da música aí do mundão? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem muito crente fazendo isso. Você não pode deixar a vida te levar. Você tem que deixar Jesus te levar. Amém? A palavra de Deus te conduzir. Ela é luz para o teu caminho. Na educação dos filhos, na tua relação matrimonial, amém? Se você é solteiro, basta eu arrumar um namorado, uma namorada, eu vou me casar. Não, você vai quebrar a cara, você vai se arrepender. Deixa Jesus te guiar, você que é solteiro, para o novo namorado, para a namorada. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Essa pessoa, eu estou apaixonado por ela, mas espera aí. Essa pessoa não é de Deus, não. Não quero ela, não. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter um posicionamento no Senhor. Amém? Um posicionamento em Deus. Identifique o problema. Segundo, Neemias identificou que o povo havia grande desânimo. Havia muito desânimo para o povo. O povo estava desanimado. O povo estava pobre, miserável. Havia uma pequena parte do povo que eram ricos e que explorava a maioria dos que estavam ali. Então, aquele problema era um problema muito sério. Neemias identificou esse problema. Neemias identificou também que havia inimigos para que aquilo que ele quisesse fazer, esses inimigos se levantassem. Havia 3 inimigos principais, que eram Sambalate, Tobias e Gesem. Sambalate era um governador samaritano de uma nação meia-irmã, ligado ao povo dos judeus, mas era um inimigo agora dos judeus. Tinha Tobias, o amonita, que era aparentemente um governador da nação dos amonitas, e tinha Gesem, o arábio, que governava uma parte dos árabes. Então, esses 3 inimigos, mais alguns outros que surgiram, estavam ferrenhamente lutando de alguma forma para que Neemias fosse mal sucedido. Quando você tem um problema, fique certo que por trás desse problema tem um inimigo. E a Bíblia diz que inimigo é este? Satanás.
Não é eu pensei que era meu pai, pensei que era meu vizinho. Não, pensei que era meu marido, minha esposa. Não. A Bíblia diz que não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Não tem que lutar contra alguém que aparentemente parece teu inimigo. Mas existe um inimigo ferrenho, um inimigo perigoso, astuto, chamado Satanás. A Bíblia diz que ele está por trás de todas essas coisas ruins que acontecem. Então, você tem um problema, você tem um inimigo e você tem falta de recursos. Pastor, eu estou sem condições nenhuma para resolver esse problema. É muito grande, parece muito grande para mim. Ok? Existia um outro problema que acontecia ali. Aquele povo estava vivendo sob extrema corrupção. Como eu falei, os mais ricos, os que conseguiram mesmo no cativeiro fazer acordos e prosperar ali, eles cobravam impostos muito caros, muito pesados dos seus patriotas. E eles ainda tinham que pagar imposto também para o rei. E esse era um problema muito grande. Por quê? Porque eles se queixaram para Neemias dizendo o seguinte: olha, os nossos irmãos, que têm filhos como nós, que são iguais a nós, eles emprestam dinheiro e cobram juros pesados. Nós não temos nem como pagar o rei. Quando vem o pagador de impostos, nós pagamos com dinheiro emprestado, só que cada vez mais vai aumentando os juros, vai aumentando a dívida. Oh, parece coisa de brasileiro, né? Porém, amados irmãos, Neemias precisava resolver todos esses problemas. E havia ainda um outro problema, que eram as divisões internas entre eles, por conta de várias situações. Enfim, todos esses problemas, meus amados irmãos, estavam ali presentes na vida de Neemias. E como eu falei, Neemias era apenas um copeiro do rei. Talvez você fale assim: o problema é tão grande, e eu sou apenas uma simples pessoa que estou vivendo aqui nesse mundo, sem recursos, sem condições, sem meios. Vamos em busca do resultado agora? Amém? Vamos ver com Neemias como é que nós conseguimos vencer as dificuldades. Em primeiro lugar, pense, se você se acha numa situação pequena, sem condições, sem recursos, sem meios para resolver esta situação, eu quero te dar o primeiro passo para você começar a ser vitorioso. Primeiro passo de Neemias não foi, vou falar primeiro do que não foi murmurar. Fale assim: não murmurar. Também Neemias não fez o que comumente muitas pessoas fazem, ficar reclamando para os outros. Fale assim: não ficar reclamando para o outro. Não, ele não ficou reclamando. Terceiro lugar, o que Neemias não fez? Neemias não foi correndo atrás de solução de qualquer jeito, às cegas. Não, Neemias não fez isso. Nós fazemos isso muitas vezes, sim ou não? Vamos atrás de, eu tenho que fazer isso. Eu olhei para a psicóloga, lembrei. Neemias não ficou ansioso no sentido, ele ficou sim um pouquinho. Mas ele não ficou para tomar decisões erradas. Você pode até ter ansiedade, com certo limite. Ninguém deixa de ter ansiedade. Sempre tem uma situação ou outra que vai te levar. É ou não é? O problema está como você reage à ansiedade. Fale assim: como eu reajo à ansiedade? Pergunta aí você mesmo para você. Como eu reajo à minha ansiedade? Perguntou? Pergunta para o próximo aí: como você reage à sua ansiedade? Isso aí. Ok. Esse é o problema, é como nós reagimos à ansiedade e à preocupação. A palavra preocupação. Eu fico preocupado, ansioso, não durmo direito, fico na minha mente procurando soluções e não vem nada, não é isso? Bom, vamos falar o que Neemias fez. Ele ficou ansioso? Sim. Ele ficou preocupado? Sim. Ele ficou triste? Sim.
Mas como foi que ele reagiu? Ele orou ao Deus dos céus. Amém? Esse é o primeiro passo que você tem que fazer para ser vitorioso. Levante a sua voz para o Rei, para o Deus Todo-Poderoso, e fale: Senhor, eu estou diante de um problema muito grande na minha família, no meu trabalho, na minha vida emocional. Senhor, estou com este problema, os médicos dizem que não tem solução, financeiramente eu estou cheio de dívidas, de problemas, de situações. Senhor, foi assim que Neemias fez, primeiro passo, amém? Agora, preste atenção, a sua oração não pode ser de qualquer jeito, não. Para você fazer uma oração eficaz, você precisa conhecer a palavra de Deus, amém? Ah, pastor, mas eu sou muito novo, nem conheço nenhum versículo, não conheço nada. Ora, faça o seguinte então, comece a fazer uma pesquisa na palavra de Deus, não é? Sobre a situação que você está vivendo. Pega um dicionário bíblico, né? Pega lá o Google hoje ajuda todo mundo, né? Versículos, coloca lá, você é novo convertido, não conhece, nem sequer sabe abrir a Bíblia direito, então procura lá problemas assim, situações sobre saúde, versículos sobre isso, tal, pronto, para você que é mais novo, tá? O mais velho tem que já saber abrir a Bíblia e ir lá, né? Por que eu falo isso? Porque a oração de Neemias não foi uma oração aleatória. Não é só chegar e ficar falando blá, 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 não. Tem que ter um conteúdo de acordo com a vontade de Deus. Amém? Fale comigo assim: se alguém pedir, segundo a vontade dele, ele ouve. Ah, bom. Porque é só ter fé. Mas a fé é baseada na palavra. Então, às vezes, nós estamos tendo alguma outra coisa que pensamos que é fé. Porque a fé tem como fundamento a palavra. Amém? De sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Quando Neemias vai orar, Neemias fala a palavra toda, completa de Deus. Ele começa primeiro dizendo assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa os pecados dos nossos pais. Isso estava escrito? Estava. Lá atrás, no livro, nos 5 primeiros livros da lei, já dizia que teria que ser assim a oração e a comunhão com Deus. Outra parte da oração de Neemias foi: Senhor, tu dissestes que quando nós clamássemos a ti, o Senhor ouviria a nossa oração. Aonde foi que ele foi buscar essa informação? Lá atrás. Ele tinha conhecimento pleno da palavra de Deus. A oração de Neemias é totalmente eficaz porque é uma oração baseada na Bíblia, na palavra, no conhecimento de Deus. Amém? Então não é só começar a orar e reclamar, murmurar, falar o que quiser, não. Você tem que ter propriedade do que você está orando. Dá um glória. Primeiro passo dele foi orar, foi buscar a presença de Deus. Amém? Segundo passo de Neemias foi se preparar para a situação. Você pensa, tem muitas pessoas que até oram bem, mas ficam acomodadas, não se preparam, não faz a sua parte. A Bíblia diz: o que tem em mãos para fazer, faze-o. Então, o que é que você tem em mãos? Eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de trigo. É isso? Foi com aquela viúva, vocês sabem a história, né? Alguns sabem, não é? Só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de trigo, né? Vai fazer um bolo, vai comer eu e meu filho e vai morrer. Deixa Deus trabalhar através desse pouquinho que você tem. Amém? Deus quer operar um milagre através desse pouquinho que você tem. O que era o pouquinho que Neemias tinha? Neemias sabia se organizar e planejar. Amém? Por que eu digo que é pouquinho, como aquela mulher que tinha um pouquinho de azeite? Porque diante da imensidão do poder, da glória, do conhecimento de Deus, tudo que nós temos é muito pouquinho, gente. Amém? Mas você não pode desprezar esse pouquinho. Neemias começou a se organizar, a se preparar. Quando ele chegou perante o rei, 4 meses depois,
O rei viu que ele estava meio triste. Olha, era perigoso ficar triste na frente do rei, tá? Se o rei interpretasse mal, podia até despedir ou mandar matar. Naquele tempo não era muito fácil. Mas o rei gostava muito de Neemias. Ele viu Neemias triste e disse: Neemias, o que está acontecendo? Neemias era um homem totalmente estratégico. Primeiro, ele confiava no Senhor. Ele orava e buscava a presença de Deus. Segundo, ele era estratégico. Ele já estava com tudo pronto. E até para se encontrar com o rei e demonstrar sua tristeza, ele esperou o momento certo. Sabe qual foi o momento certo? Quando a rainha estava ali com o rei. E não era tão fácil assim como hoje não, que eu estou todo dia com minha esposa não, tá? O rei muitas vezes ficava meses sem ver a rainha. Então, era uma ocasião especial. Neemias disse: opa, esse é o momento, né? Provavelmente o rei estava todo amoroso, né? Todo gentil, cordial com a esposa, né? Minha rainha. E aí ele disse: esse é o momento. Tem que ter o momento certo para falar, irmãos, tá? Às vezes você quer falar sem pensar, fora de hora, com seu filho, né? Com aquela pessoa que você está contrariado. Tem que ter o momento certo. Não é toda hora não. Engula, tá? Você está irado, está com raiva, está chateado. Opa! Fale no momento certo. Primeiro você ora, busca a direção de Deus. Segundo, procure falar e agir no momento certo. Amém? Terceiro lugar, comece a aplicar os recursos que Deus te dá. Mas você precisa primeiramente se organizar. Quando o rei pergunta: Neemias, o que é que você precisa? Ele já estava com a listinha. Quando você orar, já faz a listinha. Entendeu? Quando o rei Jesus perguntar: o que é que eu posso fazer? Aí você diz: está aqui a listinha, Jesus. Eu preciso disso. Jesus vai dizer: que lista grande, hein? Faz tempo que você não pede nada, né? Aí você: Jesus, é minhas falhas, me perdoa. Aí Jesus: tá bom, para mim não há nada impossível. Amém? Aí você dá a listinha. Quando o rei perguntou, ele já estava com a listinha. Olha, eu preciso de madeiras, eu preciso de soldados, eu preciso que o rei, né? Primeiro ele fez um afago ao rei, né? Muita esposa não sabe fazer isso com o marido, né? E a esposa o marido com a esposa. Não sabe. Primeiro você tem que fazer um afago, né? Quando o rei perguntou, ele: viva, ó rei, para sempre. Olha, todo rei gosta disso, né? Qual é o pai que não gosta disso? Ô, meu pai, eu te amo. Às vezes o pai diz: opa, já está querendo alguma coisa. Não é isso? Amém? Todos vocês passam por isso, né? Ok. Aí, Neemias deu a listinha. O rei disse assim: olha, ótimo. Beleza, vou conceder a você. Você vai precisar de soldados? Vou. Pode pegar os soldados que precisar. Você vai precisar de ouro e prata? Vou. Então pode pegar o ouro e a prata que você precisar. Olha como a oração é poderosa, hein? Você vai precisar de um cargo de autoridade, senão ninguém vai dar crédito a você. Então vou te nomear governador. Olha como Deus responde: vou te nomear governador. Você vai precisar de muitas madeiras para a reconstrução. Você vai passar lá na minha floresta particular, vai falar com o chefe lá da guarda, né, o tal de Asaf, e você vai falar, pega essa carta e diz assim: o rei mandou pegar as madeiras que precisar. Sai Neemias, né, cheio de recursos, cheio de... Sabe por quê? Porque ele já estava preparado quando orou. Quando você estiver orando, não ore de qualquer jeito, irmãos. Amém? Ore já com a listinha, não tem problema não. Jesus entende a tua necessidade, o teu problema. Pastor, mas ele já sabe. Tá. Se partimos para esse pensamento, porque realmente ele sabe, então você não vai orar, você não vai falar com Deus, porque ele já sabe tudo. Então não é por aí o caminho. Deus sabe de tudo, sabe da tua necessidade, Ele quer resolver o teu problema, mas Ele espera que você se relacione com Ele.
Ele espera que você fale com Ele, que você ouça a voz dEle. Ele espera que você seja detalhado para com Ele, mesmo Ele sabendo de tudo isso. Por quê? Porque sendo Deus poderoso, o que foi que Ele fez? Ele veio como homem e ficou no mesmo nível que nós. Amém? É isso mesmo? Eu estou sendo bíblico ou não? Será que eu estou falando heresia? Não, a Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas desceu e veio até nós, amém? Humilhando-se a si mesmo. Então esse Deus poderoso, que conhece todas as coisas, que sabe do teu problema, sabe como resolver, Ele quer que você fale na linguagem que você pode, amém? Com Ele, da forma como você se relaciona com as pessoas ao seu redor, se relacione com Ele. Meu paizinho, eu estou necessitado, eu estou com tal problema, eu estou com tal enfermidade, eu preciso de uma solução. É assim que Deus deseja que você se relacione. Então, Neemias, agora foi. Chegando lá, primeira coisa que Neemias fez, não se apresentou para ninguém. Às vezes a gente tem que ter cuidado. Tem pessoas que dizem, opa, Deus está comigo. Né? Já faz logo um reteté. Né? Deus está comigo. Eu estou cheio de poder. Eu vou fazer e acontecer. Quebra a cara. Mas Deus não estava com você? Estava. Mas você não teve sabedoria. O que Neemias fez? Pegou um jumentinho, não foi um cavalo branco, poderoso, bonito, garanhão, não. Ele pegou um jumentinho, subiu nele e começou a andar na cidade disfarçadamente. Ninguém sabia quem era Neemias. Aí ele foi, esse muro está quebrado assim, essa parte da cidade está destruída assim, deixa eu ir lá na Zona Leste. Aí foi lá na Zona Leste, foi lá na Zona Sul, no Guacuri, lá na Zona Sul, né? Identificando o problema, vendo o que precisava ser feito. Não saia por aí bradando que Deus está contigo, que você vai fazer e acontecer. Calma, tem um momento de você glorificar a Deus, amém? O que você deve fazer agora? Você deve, com sabedoria e prudência, pegar todos os recursos que Deus te deu, a direção que Deus está te dando, identificar melhor a situação, porque Neemias estava lá no palácio quando recebeu a notícia. Agora ele tinha que ver com os próprios olhos dele o que precisava fazer. Amém? E aí o que ele fez? Ele começou a olhar cada problema. Quando Neemias olhou todos os problemas ali com seus próprios olhos, não foi alguém falando, fofocando no ouvido dele, né? Não. Cuidado com esse negócio de fofoca, tá? Identificar o problema por fofoca é muito sério. Chega um, fala uma coisa, o pastor falou isso. O pastor falou isso? Agora eu vou fazer. Espera aí, calma, gente. Vá verificar com seus próprios olhos. Fulano falou isso de você. Fulano falou, vou lá tirar satisfação agora. Não haja por fofoca. Vai identificar o problema pessoalmente. Pergunte amavelmente para a pessoa. Fulano, olha, eu estou com uma dúvida. Alguém me falou isso. Você falou isso mesmo? A pessoa vai se defender. Não, eu não falei não. Isso aí está distorcido. Então tá bom, Deus te abençoe. Ele olhou com os próprios olhos. Segundo lugar, o que foi que ele fez? Chamou os líderes da cidade. Né? Reuniu-os e disse, olha, agora sim ele se apresenta. Eu sou Neemias, tenho essa carta como governador, identifiquei esse problema e vim ajudar vocês a resolver. Estou com soldados, estou com ouro, estou com recursos, e aí, o que é que vamos fazer? Aí todo mundo, vamos trabalhar para resolver o problema? O que eu aprendo com isso? Como um pai, quando eu identifico o problema, o que é que eu faço? Eu reúno a minha família. Cíntia, nós estamos com tal problema. Gé, nós estamos com tal problema. Júlia, nós estamos com tal problema. Mas lembre-se, eu já tenho que ter também a oração ali, a resposta de Deus.
eu já tenho que ter a listinha, eu já tenho que ter a estratégia, amém? Deus já me deu a direção, agora eu vou reunir. Se eu sou um líder de um grupo da igreja, eu vou reunir meus liderados. Se eu sou um pai, vou reunir os meus filhos. Se eu sou um esposo, vou reunir minha esposa. Se eu sou um líder lá na minha empresa, vou reunir meus liderados ou as pessoas que trabalham comigo. É assim, porque você sozinho não consegue fazer as coisas. Neemias sozinho ia construir um muro? Não. Ele sozinho, ele ia poder terminar toda aquela obra? Não. Então ele precisava da ajuda. Ele não era orgulhoso e arrogante. Eu não preciso de ninguém. Não, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Não preciso nem do meu marido. Não preciso nem da minha esposa. Não, você precisa de todos. Amém? Mas isso com a direção de Deus. Ele reuniu os líderes. E aí o que foi que ele fez? Mostrou todos os recursos que tinha e vamos começar. Mas lembra dos problemas que ele tinha identificado? Um deles era os inimigos. Os inimigos se reuniram e disseram o seguinte: esse povo aí vai construir o muro, reconstruir a cidade. Eles não têm nem condições. Eles vão fazer o quê? Com essas pedras queimadas aí pelo fogo, vai construir o muro? Se uma raposa bater nesse muro, o muro cai. É assim que o inimigo vai te ver. Ponha isso na tua mente. Mas Neemias não se deteve diante do inimigo. Amém? O inimigo achou pouco, se reuniu e disse assim, quando viu que os muros estavam pela metade, a coisa estava acontecendo, o inimigo disse o seguinte: olha, se reuniram ali, né, os 3 inimigos que eu falei, mais alguns outros, se reuniram e disseram, vamos à noite, né, e vamos atacar os trabalhadores. E com isso eles vão desanimar. Só que eles não podiam se revelar, porque senão o rei ficava sabendo lá, o rei lá de todos, né, ficava sabendo, e poderia destruir eles, mandar destruir, porque Neemias estava com a autorização do rei. Então eles tinham que se fazer de bandidos, alguma coisa assim, disfarçadamente. Neemias ficou sabendo, porque quando você está sob oração, a Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. Amém? Quando você está na direção de Deus, Deus vai te revelando, Deus vai te mostrando, né? Já estava eu ali com 16 anos, talvez 15, 16 anos, indo para uma balada, naquela época era discoteca, né? E aí estava eu indo para a discoteca, nem podia entrar, mas a gente dava um jeitinho. Aí eu estava indo, meus colegas foram me chamarem para um terreno baldio para fumar maconha. Eu nem sabia que eles fumavam maconha. Aí eu puxei aquela maconha ali, meio com medo e tal, fui para a discoteca. Quando chegou no outro dia, minha mãe disse, Jetro, o que foi, mãe? Deus me mostrou que teus amigos te ofereciam droga. Como é que ela sabe? Nem eu sabia. Jetro, cuidado. Eu não falei nada para ela. Sabe o que foi que eu fiz? Não saí de casa durante um bom tempo. Amém? E escapei das drogas. Não há nada oculto que não seja revelado para aqueles que servem ao Senhor. Amém? É assim que Deus faz. Deus revela para os seus filhos, se você está sob a direção de Deus. Então o que aconteceu? Deus revelou para Neemias. E Neemias então disse, opa, vamos fazer o seguinte. Uma parte das pessoas vão ficar armadas para se defender, e outra parte vai trabalhar. E dos que vão trabalhar, aqueles que podem com uma mão fazer alguma coisa e com outra ficar segurando a arma, segura a arma. E aqueles que estão trabalhando com as 2 mãos e não podem segurar a arma, coloca uma espada na cintura. Pronto, quando o inimigo viu o povo tudo preparado, o que foi que fez? Nada. Quando Satanás vê que você está armado com as armas espirituais de Deus, sabe o que é que ele vai fazer? Nada. Ele coloca medo, ele coloca situações para você temer. Neemias não temeu. Amém? Ele, quando viu que o povo estava armado, quando o diabo vê que você está armado com a oração, com a espada do Espírito, que é a palavra, quando ele vê que você está cheio do Espírito Santo, sabe o que é que ele vai fazer?
nada. Vocês têm tudo, irmãos. Só precisam se apropriar daquilo que Deus deixou nas vossas mãos. Uma outra coisa importante que Neemias fez. Neemias reuniu o povo em torno de si, da visão, e a Bíblia diz que ele envolveu o povo em comunhão, em comunidade. Amém? Resolveu. Então é assim que o bom líder, a mãe, faz com os seus filhos. Procura reunir seus filhos, ter comunhão. Olha, nós temos um objetivo. Nós vamos nos preparar para tal situação. Eu quero que vocês estejam junto comigo, tá bom? Então, nós vamos trabalhar para alcançar tal objetivo. Eu preciso de vocês. Reúne toda a família. Então, meus amados irmãos, sabe o que aconteceu? Com o inimigo tentando de tudo, fazendo de tudo para destruir os propósitos de Neemias, a Bíblia diz que em 52 dias eles levantaram aqueles muros. Foi uma coisa fenomenal. Era impossível, com os poucos recursos que havia, com o povo que estava desanimado, né? Com uma baixa estima muito grande, porque o povo tinha sido um povo escravizado e derrotado e miserável, eles conseguiram em 52 dias levantar aqueles muros, e o objetivo foi cumprido. Amém? E aí, esse versículo que nós lemos para terminar, Neemias capítulo 8, 10, disse-lhe mais: ide comer as gorduras e beber as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando Neemias fala isso, porque os muros haviam sido terminados, amém? A cidade já estava sendo totalmente restaurada. Agora Neemias reuniu o povo e disse: agora nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele fará. Essa deve ser a visão do crente. Agradecimento, um coração alegre, um coração grato, um coração que realmente entende que tudo vem dele e tudo volta para ele, amém? A ele toda honra, toda glória, toda majestade. Concluindo, se você tem um problema, busque ao Senhor, espere a resposta que vem dele, amém? Quando estiver orando, ore conforme a palavra do Senhor. Se você não sabe qual é a vontade de Deus, procure uma direção na Bíblia com alguém mais experiente. Ore de acordo com a vontade de Deus. Amém? Em terceiro lugar, tenha cuidado no falar, no agir. Faça tudo sob a direção de Deus. Quando o rei perguntou: o que você quer, Neemias? Ele orou ao Senhor novamente. Em questão de segundos, ele orou ao Senhor. Então Neemias tinha uma vida pautada na oração. Amém? Em terceiro lugar, Neemias identificou o problema. Neemias fez um reconhecimento do problema quando chegou lá. Foi prudente, não saiu por aí arrogante, soltando que era o todo-poderoso, capaz, o rei me deu carta, eu sou governador, eu tenho soldados, eu tenho ouro. Não, isso é bobagem. Toda pessoa que canta de galo, como diz lá no Nordeste, né, na verdade não passa de um pintinho. Então nós temos que ter cuidado, temos que ser prudente, amém? E aí Neemias o que é que faz? Reúne os líderes, reúne as pessoas que estão ao seu redor dentro daquele problema. Ore com elas, indique a direção de Deus para elas, motive-as, encoraje-as, amém? Encoraje essas pessoas e diga: olha, o Senhor é a nossa força, nós vamos conseguir. Neemias, que mais ele fez? Ele começou a trabalhar na obra com a sua equipe. Os inimigos se levantaram, o que foi que Neemias fez? Armou o povo, não deixe o povo desarmado. Termino esta mensagem orando ao Senhor para que você tenha sido edificado para a glória de Deus, que você saia daqui não somente com esta palavra,
mas com a direção de Deus para a tua vida. Levante a sua cabeça, seja como Neemias, não fique conformado com a situação. O Senhor é a tua força, amém? Para que você possa dizer, em breve, eu vou comer as gorduras e as doçuras das porções, ou seja, eu vou me alegrar no Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem.